Gil Aníbal, membro do Partido Frelimo, diz que Manuel de Araújo, presidente do município de Quelimane, está a conspirar com os estrangeiros. E Manuel de Araújo diz que Gil Aníbal mostra graves lacunas de conhecimento e que deveria voltar a estudar de novo. Veja este vídeo. Agora, um edil, quando diz que abrimos uma frente diplomática, que frente? Qual é a legalidade dessa frente? Eu penso que o Manuel de Araújo tem que ser responsabilizado por esse tipo de palavras, porque fere aqui, aliás, até pode-se dizer que é uma conspiração. Os Estados são conspirados naturalmente com esse tipo de indivíduos, que desconhecem qual é a narrativa do Estado. E não só. Qual é a agenda que traz de fora para Moçambique resolver um ato ilícito, de ilícito eleitoral decidido na República de Moçambique com a instituição de Estado moçambicano? Isso é descredibilizar essas entidades. Agora, também é paradoxal quando diz confiamos no Conselho Constitucional. Então, por que foi ao estrangeiro se tem que esperar a corda do Conselho Constitucional? Eu acho que, como moçambicanos, estamos a nos perder. O correto é sabermos que as eleições definitivamente tiveram irregularidades protagonizadas até com as entidades da administração de processos eleitorais, está a CNE. Tem alguma responsabilidade. Ainda bem que a própria CNE reconheceu e vai desencadear um processo administrativo contra todos que cometeram algumas irregularidades. Aliás, também há que perceber que algumas decisões dos tribunais, não é, submeteram alguns dossiês sobre possíveis atos criminais para o Ministério Público pronunciar-se. Então estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que nestas 6 eleições ocorreram crimes eleitorais que vão ser passíveis e serem tratados pelo Ministério. Já foram remetidos ao Ministério Público. E temos ilícitos eleitorais que estão sendo tratados pelos tribunais. Certo. Portanto, aqui os moçambicanos têm que perceber que o Estado moçambicano está sob o ataque. Temos clima que não está favorável ao Estado, temos terrorismo ao Estado, temos moçambicanos a viajar com agendas que não sabemos, abrem frentes diplomáticas. Eu acho que não é esse tipo de Estado que nós temos que construir como juventude, porque é preciso, até diria aqui ao Manuel de Araújo, tem que ler o artigo 46 do número 1 da Constituição da República. Número 1 do artigo 46 da Constituição da República. Diz que todo cidadão tem o dever de defender o Estado. Então, como é que Manuel de Araújo defende o Estado lá, na América, na Europa? Qual é o Estado que defende? O Estado é defendido aqui em casa. E tem que voltar para nos dizer o que é que temos que negociar com um perdedor de luxo. Não? Primeiro, paz. Segundo, paz. Terceiro, paz. Nós não podemos correr o risco de voltarmos a uma situação de guerra. E o que está a acontecer no país cria condições favoráveis para que conflitos como aquele de Cabo Delgado se alastrem a outras zonas. Eu recebi vários jovens a dizerem: presidente, eu estou disponível se houver alguma ação nesse sentido. Isso é grave. E eu partilhei com algumas entidades governamentais de Moçambique do primeiro escalão, onde eu expliquei: olha, parece que nós estamos a ultrapassar um certo limite. Quando os jovens se predispõem a dar a sua vida à violência, isso é grave para o país todo. Portanto, quero pedir a todos: primeiro, paz. Segundo, contenção. Terceiro, justiça. Porque quando não há justiça, ou quando não há percepção de justiça, os indivíduos dão-se ao direito de autodefesa. Porque estão a ser agredidos do ponto de vista quer legal, quer daquilo que é a sua consciência. Então acabam criando uma narrativa que lhes permite aliar-se a atos de violência. Vimos na cidade de Maputo vários atos de violência, vimos a atuação da própria polícia. A polícia não deve se esquecer de que o comportamento e a atividade da polícia é regulada por lei. A administração pública, incluindo as forças de defesa e segurança, subordinam-se à lei. Portanto, não podem estar acima da Constituição. Aliás, em Moçambique é proibida a pena da morte. A nossa Constituição proíbe a pena da morte. Portanto, não é permitido a um polícia tirar a vida de alguém. É um crime. E a própria polícia e o Estado vão ter que ressarcir, portanto, pelos efeitos, apesar de que, quer dizer, eu não sei quanto é que se paga por uma vida. Agora,
O colega, não sei se é meu colega, mas pronto, já que está no painel, acho que tenho que dar essa categoria. O senhor Gil, eu acho que demonstra graves lacunas em termos de conhecimento e queria pedir, eu não sei em que ele se formou, eu peço, porque é para, sabe, porque essa coisa de discutir discutir matemática molecular com físicos, com pessoas, eu gostaria de saber o que ele estudou, que é para eu poder perceber qual é a matriz intelectual e de formação dele, porque estamos a apresentar lacunas extremamente graves numa área que parece não dominar. A teoria que eu tenho, pelo menos que construí durante este debate, é que a ele foram lhe dados alguns recados que não consegue colocar aqui no debate com argumentação suficiente e portanto, acaba aqui tropeçando. Ora, pergunta a ele, quem é que negociou a paz entre o Estado moçambicano e a RENAM? Foi a comunidade de Santo Egito, foi a Igreja Católica, foi o bispo da Beira, foi o Dom Sangulani. São atores estatais. Dom Sangulani é ator estatal. O Dom Jaime da Beira é ator estatal. Mas trouxeram a paz em Moçambique. A Cruz Vermelha Internacional em Genebra, se forem a ver, só para ele entender, porque se eu falar de legislação parece que não vai perceber nada, utiliza carros com matrícula diplomática. O que é que isso se explica? Como é que se explica que uma organização privada use matrícula diplomática? A Cruz Rosa Espanhola, se a memória não me trai, também usa. Então, são sujeitos privados, mas que têm uma ação internacional. Aliás, o meu ex-professor de Teoria e Prática de Negociações, Agostinho Zacarias, eu penso que falou e explicou de forma exausta sobre o papel dos indivíduos, das organizações privadas, das ONGs e de outras instituições nas relações internacionais. Esse é um capítulo que eu lecionava. Portanto, se quiser ser meu aluno, eu não sei se tem qualificações, se deixariam entrar na sala de aulas, mas se o deixarem, a Lei 14/2018, que altera e republica a Lei 7/2018, de 3 de agosto, no seu artigo 16, capítulo 2, sobre candidaturas, seção 1, diz: 1. Os partidos políticos, coligações de partidos políticos ou grupos de cidadãos proponentes designam de entre cidadãos eleitores. Quer dizer, ao nível autárquico, as ONGs têm os mesmos direitos e deveres que os partidos políticos, porque podem concorrer às eleições. Portanto, têm a legitimidade de reclamar, de ficar zangados ou nervosos, como o tal do Gil disse. Certo. Porque Professor, eles são atores. E professor, isso está consagrado na lei. Agora, se ela não sabia, vai estudar mais um pouco. Certo. A humildade, voltar para a escola, não faz mal. Eu próprio, depois de fazer o doutoramento, voltei para a Universidade Católica, estudei Direito Administrativo, porque eu achava que os meus assessores andavam a dizer coisas que não faziam muito. Então, eu fui e sentei. Estudei. certo. Araújo. Mano Gil Aníbal, volta para a escola, relações internacionais, o ISER está aberto no Estado de Joaquim Chitano. A Universidade Católica também tem um curso de relações internacionais. Manuel de Araújo. Araújo. Araújo, há uma questão. Uma apenas questão. Eu negociei Coloca para... quantas questões quiseres. tudo bem. Sim. Até amanhã às 5 horas da manhã. Deixa esse sentido sarcástico, Araújo. Volta, sabe que conversamos melhor aqui. Araújo, há uma questão. Quando é que volta? Será que tem uma agenda para um outro país? Ou não? Quando é que volta? Esta é uma questão rápida, porque eu negociei estes 20 segundos para fazer esta questão. Bom, o que lhe posso dizer é o seguinte. Quando eu estiver de regresso, terás informação privilegiada. Agora, quanto ao resto... E, sabe, estão aí pessoas no teu painel, pessoas do CISI, que já estão a pensar em conspirações. Esse é um pensamento de Cuba. É um pensamento de Cuba, é um pensamento da Coreia do Norte e é um pensamento da Rússia de Putin. Portanto, em Moçambique, o nosso Estado é um Estado de direito democrático, onde o cidadão tem liberdade de contactar a quem quiser, dentro e fora do país. Certo. E querendo, eu até podia processá-lo por ter alegado de que eu estava a conspirar contra o Estado moçambicano. Mas ainda vou consultar. A situação aí pegou fogo, não é? Como você já pode ter visto. Mas antes, então, peço para que se subscreva no canal e, claro, me ajude ativando o sininho de notificação
e deixando seu like, comentário e partilhando. Por favor, me ajude com isso. Humildemente peço para que faças isso, me ajude a crescer e que eu possa também trazer mais novidades aqui na tua Africa TV. Bom, basicamente é isso, onde então Gil Aníbal quis envergonhar ou trazer aqui, colocar Manuel de Araújo contra a parede. Mas Manuel de Araújo então lhe mostrou de que não se pode mexer com peixe grande. Gil Aníbal então foi colocado no seu devido lugar, sendo então dito que está a mostrar graves lacunas em termos de conhecimento, não é? E que deveria voltar a estudar, porque as viagens que ele faz são viagens diplomáticas e que está a fazer isso para o bem do município a qual ele representa, a qual ele governa, e não por besteiras, por brincadeiras, mas sim, e que tudo isso faz parte, claro, de o quê? De fazer desenvolver o país. Bom, basicamente era este vídeo que eu tinha para ti, e você já sabe, amanhã quando forem 13h30, temos aqui o nosso encontro marcado, e claro, por favor, me ajuda